Muito bem-vindos, galerinha, a esse tema tão especial para mim como para muitas brasileiras, né? Já que o Brasil é o país que mais abriga descendentes italianos no mundo. Então eu decidi compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre alguns pontos bem específicos que vai ajudar muitas outras pessoas a também buscar a sua dupla cidadania, como foi o meu caso neste ano de 2020. Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar a minha indicação de assessoria, tá bom? Então, bora lá. Então, como todos sabem, atualmente é possível conseguirmos a dupla cidadania, uma vez que na Constituição do Brasil é admissível, né? Nós temos uma cidadania de nascimento e outra de naturalização. Com relação à cidadania italiana, ela pode ter por dois viés. A primeira é pelo jus sanguíneo, que é por direito, que é pelo sangue, pela descendência, e o outro é pela naturalização, se porventura você vier a se casar com um italiano. Já em relação às vias cabíveis, né, para poder se aplicar esse reconhecimento de cidadania, temos atualmente duas. A primeira via seria a via administrativa, podendo esta ser feita de forma menos burocrática, quando não há algum empecilho, algum impedimento legal que precisa ser desembaraçado, como é o caso dos temas tratados na via judicial, podendo ser feita em território brasileiro ou italiano. Se porventura for feito em território brasileiro, que é quando nós nos dirigimos nas regiões que nós moramos, há um consulado da Itália. Neste consulado, vamos ser entregue para nós como se fosse um formulário onde a gente vai preencher a origem, né, daquele direito que nós estamos reivindicando. E isso tem que ser feito tanto pela via administrativa como pela via judicial. É como se fosse uma AR, né, que você envia ao consulado. Se eu ainda tiver isso guardado, eu vou mostrar também como é, para vocês terem uma ideia. Já em relação ao Brasil, como que é feito? Você reúne, você faz esse formulário e entrega no consulado do Brasil. Quando estiver próximo, né, de você ser chamado, você, enfim, com os seus familiares mais próximos, né, com a família pequena, vai ter que ser feita a reunião das certidões, ou seja, você vai ter que buscar seu ancestral e todos os documentos de lá até hoje. Então, por exemplo, se é o seu bisavô, como foi o meu caso, então eu precisaria da certidão de nascimento da origem italiana, que no caso foi do meu bisavô, que tem que ser feita a busca na Itália mesmo. Então aí você ou contrata algum assessor que faça esse trabalho na própria Itália e te envie depois por via postal, ou você mesmo faz isso de forma direta. Eu tive um grande suporte pelo meu primo, né, por parte de mãe, que foi justamente a via materna, que foi a via que eu acatei por fazer, que já estava praticamente com tudo pronto. Então, vamos dizer o português bem informal, eu peguei o bonde andando. Então, ele já tinha conseguido, através de um assessor que ele contratou na Itália, essa certidão de nascimento do nosso bisavô. E aí, com a certidão de nascimento, nós conseguimos a certidão de casamento. O meu bisavô casou com uma italiana. Depois dessa certidão de casamento, a gente pegou a certidão de óbito do meu bisavô, que ainda residia na Itália. Quando teve a situação da guerra, eles vieram, né, de navio para o Brasil, onde acabou nascendo o meu avô. O meu avô, né, filho direto de italiano, casou com a minha avó, que tem origem indígena e brasileira, né, no caso, e casou com a minha avó. Então, eu precisei da certidão de nascimento do meu avô, certidão de casamento dos meus avós e a certidão de óbito do meu avô. Depois disso, eu precisei da certidão de nascimento da minha mãe, porque eu fiz pela via materna. E aí, vocês vão estar se perguntando, sim, mas tem aquele empecilho em relação à via materna que eu vou mencionar quando eu falar da via judicial.
mas no meu caso, se eu quisesse ter feito pela via administrativa, seria possível. Eu vou explicar no judicial o porquê. E depois da certidão de nascimento da minha mãe, precisei também emitir a certidão de inteiro teor, mas não necessariamente seria preciso, é que nós fizemos desde o início de inteiro teor. Então, as demais tinham que seguir o mesmo padrão. Então, a certidão de nascimento da minha mãe, certidão de casamento dos meus pais e a minha certidão de nascimento, já que eu não sou casada. Depois disso, né, você reúne essas certidões, você precisa fazer a tradução juramentada. Não precisa, gente, necessariamente fazer com uma empresa de assessoria, porque nós temos hoje, né, vários profissionais que possuem, né, que são juramentados. E os preços variam e normalmente eles cobram de acordo com as laudas, né? Então vai por laudas, enfim, a cobrança. Eu tenho até um contato para uma pessoa que eu tive, super responsável. Não cheguei a fazer com a pessoa em si, porque eu já fechei com a empresa. Então a empresa já fechou um pacote completo, mas vou deixar também o contato dessa tradutora juramentada também, caso vocês tenham interesse em fazer pela via administrativa. Então, quando estiver próximo, depois de reunir, fazer todo esse apostilamento das certidões, que no caso de bisavô pode ter em torno de 12 certidões até você, você leva até o consulado italiano no Brasil. Eles vão fazer uma checagem da documentação. Se estiver tudo em ordem, eles vão liberar uma autorização para você fazer o pedido formal da emissão do seu passaporte italiano, que aí também eu já explico quais são os valores entre as certidões, pedido, enfim. Com essa liberação, você já consegue dar entrada ao passaporte italiano aqui mesmo no Brasil, sem precisar se dirigir à Itália. Agora, se você quiser um processo mais rápido, já que no Brasil, devido à demanda, como nós somos o país com maior índice de descendentes italianos, né, pode levar em torno de 6 a 12 anos, se for feito administrativa aqui no Brasil. Então, pela parte do custo-benefício, enfim, obviamente no Brasil é mais em conta, porque para uma família pequena dá em torno de 10 mil para você fazer a parte de apostilamento das certidões, aí a parte da taxa em torno de uns 300 euros, e depois para você fazer a emissão do passaporte, deixa eu ver se eu tenho aqui o valor, deixa eu ver. Passaporte em torno de uns 500 reais, mas gente, isso são dados de 2018, ou seja, com a alta do euro e do dólar, os preços estão mais elevados. Enfim, essa é pela via administrativa aqui no Brasil. Se você decidir fazer pela Itália, então, assim, todos os requerentes, né, que sejam os descendentes, até maiores de 18 anos, vão precisar se dirigir presencialmente até a Itália. Vai ter que escolher uma comuna, né, que seria, vamos dizer assim, enfim, um cartório, para você poder dar entrada, né, no processo para reconhecimento. Se dirigiu até a Itália, né, se alojou, por quê? Vai ter a parte das visitas, então o fiscal ele vai verificar se de fato você está residindo na Itália. Então precisa ficar na Itália por volta de 3 a 6 meses. Teve casos que até conseguiu com 45 dias, então é muito relativo, mas o prazo fatal seria até 6 meses, tá bom? Mas tem gente que consegue muito antes disso. Então precisa ter residência fixa, né, na Itália, porque vai ter esse fiscal passando para certificar que você esteja lá. Você vai ter que fazer o apostilamento aqui no Brasil ainda para fazer o levantamento das certidões, já levar essas certidões traduzidas, ou seja, com a contratação de um tradutor juramentado. E aí, chegando na Itália, você apresenta em qualquer comuna que você decidir, enfim, que seriam os cartórios, apresenta os documentos. Eles vão fazer a checagem, verificar se está tudo ok. Estando tudo ok, sem nenhum impedimento legal, você é chamado novamente para a comuna para se apresentar, e aí sim você fazer a emissão mesmo do passaporte. Aí você paga a emissão do passaporte à parte, tá? Ou se no caso no pacote lá da assessoria tiver já o valor incluso, você checa na cláusula do contrato. Normalmente, tá, isso até 2018, para cada requerente,
o valor total para o administrativo na Itália, que leva de 3 a 6 meses, podendo até ser menos do que isso, é a 30 mil reais para cada requerente. Já em relação à via judicial, a via judicial, ela, vamos dizer assim, ela tem as seguintes características. Quando você tem algum impedimento legal, como é o caso da via materna, e aí eu já explico qual seria o ponto, ou quando você quer contra as filas, ou seja, você não tem a disponibilidade, seja financeira ou mesmo disponibilidade de tempo, de estar pessoalmente na Itália, como é o caso da via administrativa. E aí você quer evitar a fila, né, de até 12 anos aqui no Brasil para poder ter o reconhecimento da sua dupla cidadania. E aí você opta pela via judicial. No caso, tá, gente, do meu, foi por conta justamente de evitar as filas e a demora. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê, apesar do meu ser materno, não me teria um impedimento para eu fazer administrativamente indo até a Itália se eu quisesse. No caso da via materna, em 1912, com a Constituição italiana, foi taxado, né, ou seja, foi positivado que as mulheres, elas não teriam o direito de transmitir a sua cidadania aos seus filhos se porventura casassem com cidadãos estrangeiros, ou seja, que não fossem italianos. E a partir do momento que elas casassem, elas assumiriam a cidadania dos seus esposos e os seus filhos não teriam a cidadania dela. Então, qual é o problema de fato? Não é o ano de nascimento do filho, mas é o ano do casamento, né? De acordo lá com as elementares do tipo lá da Constituição Italiana de 1912. Então, por exemplo, né? Eu, Ana, casei com um brasileiro, eu sou italiana, casei com, enfim, um brasileiro em, sei lá, em 1935. E meu filho nasceu em 1943. Ele não vai ter direito à cidadania italiana, justamente porque eu casei antes quando teve a revogação, né, inconstitucional desse artigo específico, que foi em 1948. Então, os casamentos até 1º de janeiro de 1948, e quem teve filho até essa data, não vai ter direito pela via materna, tá bom, gente? Então, isso é uma forma já de deixar as coisas mais claras, porque assim, quando em 1975 foi considerado inconstitucional esse artigo de lei lá na Constituição de 1912, eles retroagiram, né, os efeitos daquela lei inconstitucional para 1948. No meu caso, né, tanto o casamento como a minha mãe nasceu depois, né, então por conta disso é que eu não precisaria ter esse impedimento para ser discutido na via judicial, entendeu? Então, nesse caso, não teria. Então, pessoas que nasceram, tá, e tiveram os casamentos dos seus descendentes até 1º de janeiro de 1948 não tem direito pela via materna, tá bom? Somente depois disso, que é quando eles foram considerados inconstitucionais devido a efeito retroativo, né, que foi feito em 1975. Já em relação à via judicial, qual é o prazo, tá, que pode levar? É de 12 a 24 meses, tá, para ser reconhecida pela via judicial. Então, não preciso estar lá. Eu tenho um advogado italiano que me representa no Tribunal de Roma, onde vai ter uma audiência que vai ser apresentado todas as certidões já traduzidas e juramentadas, onde vai ser comprovado o meu direito por sangue, né, da minha descendência. Com essa sentença favorável ao meu reconhecimento, eu consigo dar entrada à emissão do meu passaporte, que seria mais ou menos assim. Outro vermelhinho, esse aqui é da advocacia, gente, mas é como se fosse mais ou menos assim, né, o passaporte europeu.
E o prazo foi esse que eu mencionei. Já no caso da via judicial, quais seriam os valores? Nesse caso, quando eu contratei a minha empresa de assessoria, eu contratei uma advogada brasileira que faz a intermediação com esse advogado italiano. Então, eu paguei, salvo me engano, tá, gente? Que já tem um tempinho, eu tô um pouco esquecida dos valores específicos. Acredito que tenha sido 1.800 só para fazer as traduções das 12 certidões. Depois eu paguei mais 1.500 para ela, para a advogada, em virtude dos honorários dela. E eu tenho mais 2 parcelas para ser paga diretamente ao advogado italiano, que dá em abril são 250 euros que eu tenho que pagar para ele, e em abril de 2022, que é o prazo fatal, né, para eu conseguir ter a sentença favorável para o meu reconhecimento, é mais 250 euros. Então, vamos dizer que eu gastei em torno de... gente, quase uns 10 mil, né? Eu sou advogada, não sou de exatas, mas creio que isso, quase uns 10 mil reais. Mas isso porque eu não tive o custo do levantamento de certidões que o meu primo fez diretamente na Itália, porque com certeza ele gastou muito mais do que eu já peguei o bonde andando. Já em relação à parte do casamento, gente, que é a outra forma de você conseguir o reconhecimento da cidadania italiana, que é por naturalização, quais seriam o procedimento? Então, por exemplo, o que mais você pode demorar para você conseguir, porque você vai ter que fazer toda a parte de levantamento de certidões, tradução juramentada, né, traduzindo para o italiano, vai ter que ser feito também uma prova de proficiência da língua italiana. Isso começou a ocorrer desde 2018 para cá. Então, no caso você, tá, eu sou brasileira, eu não tenho a dupla cidadania e eu me apaixonei e vou casar com um italiano. Eu vou ter que fazer uma prova para poder ter lá nota média, informando que eu me viro, vamos dizer assim, que eu domino a língua italiana. Se eu não for bem na prova, enfim, eu não vou conseguir ter o meu reconhecimento da cidadania italiana por naturalização pelo casamento. Já em relação a como você pode conseguir essa certidão de casamento, seria em 3 situações. Quando é italianos que residem fora, né, da Itália, ou seja, no exterior, tem que dar entrada na comuna de Roma, que é onde fica o registro de todos os italianos que residem fora. Ou se não, na comuna de residência, ou seja, que é da onde ele de fato reside na Itália. Ou se não, na comuna de origem, né, que é, ou seja, quando a pessoa ela dá entrada ao processo dela no Brasil, mas ela menciona, ou seja, ela tem que fazer a intermediação na comuna, né, no cartório do ancestral, né, da origem do italiano. Nesse caso, as certidões de casamento, que é o documento que mais pode demorar para ser emitido, para poder ter esse reconhecimento da cidadania pelo casamento, pode levar de 2 a 3 meses, tá bom? Já em relação ao processo que é enviado a Roma, né, ele pode levar um prazo de até 4 anos, tá? Se você fizer quando o italiano está fora, né, da Itália, no exterior. Nesse caso, para você fazer a parte de levantamento, né, do casamento, você pode cobrar até 250 lá mesmo na Itália para poder fazer esses levantamentos de certidões, enfim, correio, postagem. Agora, se você não fizer nenhum tipo de contratação de empresa, assessoria, pode gastar em torno de uns 2 mil reais. Já os documentos necessários para a cidadania pelo casamento, gente, a certidão de nascimento do requerente, a certidão de antecedentes criminais do brasileiro requerente, a certidão de antecedentes criminais federais dos países em que o requerente residiu, certificado de matrimônio, que é a certidão de casamento transcrita na Itália, o comprovante de pagamento da taxa de 250 euros, que é aquela taxa que eu mencionei que o governo italiano cobra, o comprovante de residência e o certificado de proficiência na língua italiana, tá, gente? Que é aquela prova que você tem que fazer.
Já em relação à perda da cidadania brasileira, você não perde, porque pela nossa Constituição brasileira é possível nós termos a dupla cidadania, uma de nascimento e a outra de naturalização. Já em relação à união estável, gente, não é possível, tá? Porque não existe união estável na Constituição italiana. Então, se porventura você morou junto com algum italiano, aquele tempo de convívio não constitui paridade com casamento civil vinculado a uma união estável, porque isso não existe para eles. O que não significa que não exista casamento homoafetivo. Desde 2016 é possível e aceito para reconhecimento de cidadania. Bom, galerinha, foi mais ou menos, acho que os pontos mais relevantes em relação ao tema. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado outras pessoas que, assim como eu, teve esse interesse, tem essa vontade. Eu acredito que tudo que a gente puder agregar para nossa evolução, porque isso abre muitas portas para quem tem a vontade, como eu, de morar fora para estudar, quem sabe fazer um mestrado no exterior. De fato, gente, os valores para quem é cidadão europeu, né, para quem faz uma universidade na Europa, é muito baixo. Às vezes eles até pagam bolsa de estudo só para você estudar e com essa bolsa você sobreviver. Então, assim, as vantagens são infinitas, por isso que eu decidi dar entrada na minha. Aqui na minha casa eu fui a única que nesse momento pude fazer isso. Então, foi eu e meus 2 primos. E só deixando uma observação, pela via judicial não tem limite, tá, para requerentes. É infinito. Então, se você quiser colocar 20 pessoas da mesma família no mesmo processo judicial, é válido, é possível. E outra dica, quanto mais requerentes no mesmo processo, mais barato fica. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima. E uma boa semana para todos. Tchau!